Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal André Flá Oficial, o seu canal de notícias do mundo rubro-negro. Eu chego com muitas notícias, com muitas informações do nosso Flamengo, mas antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Então dá essa moral pra gente, se inscreve no canal e também deixa o seu like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. Então dá essa moral, galera. Por gentileza, eu te peço, se inscreve no canal, deixa o like e também, é claro, aciona o sininho de notificação. Tem o sininho aí, toca nele, marca todas para o YouTube notificar todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. É isso mesmo. Então, por isso que eu sempre falo, nação rubro-negra, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, no seu canal André Flá Oficial, beleza? Bom, galera, sem mais delongas, vamos para as notícias e informações do nosso Flamengo, do mundo rubro-negro, porque, galera, ontem teve aí Flamengo, né, no Campeonato Carioca, vencendo o Volta Redonda por 3-0. Gabigol fez, Pedro fez, Ayrton Lucas, né? O Flamengo jogou bem, né? O Tite mesclou o time ontem, o Flamengo foi muito bem, né? Única coisa de negativo que eu ressalto aí, né, nessa partida é o gramado, galera. O gramado do Maracanã tá péssimo, tá? Muitos jogadores reclamaram, o Tite reclamou do gramado do Maracanã. A gente sabe que o gramado do Maracanã teve 2 shows lá, então eu acho que tinha que repensar isso. Tinha que repensar isso, porque, poxa, estraga o gramado, cara. Gramado é um ser vivo. É um ser vivo. Precisa de água, precisa de cuidado, como nós, seres humanos, precisamos comer, se alimentar, descansar, né? O gramado também precisa disso. Então, isso aí é até um pecado fazer isso, né? Isso aí é brincadeira. Então a diretoria do Flamengo e a do Fluminense tem que se unir para resolver aí. A empresa que toma conta do gramado do Maracanã pintou o gramado do Maracanã, isso mesmo, pintou para ficar da cor verde, pintou para poder disfarçar. Mas a gente percebeu aí que o gramado do Maracanã está horrível. É inadmissível isso. O palco aí do mundo da bola, Maracanã, né, com o gramado nessa situação. Até o gramado lá do Morumbi é melhor do que o do Maracanã. Tudo bem que só tem jogo do São Paulo lá, só é um jogo, né? 2 jogos na semana no máximo, quando tem Brasileirão, Paulista, né? Mas, poxa, é brincadeira. Tem que rever isso aí. Se precisar de mudar de empresa, muda de empresa, mas tem que dar uma solução para isso aí. Eu sou contra, para ser sincero, eu sou contra show em estádio de futebol. Tinha que construir, tinha que fazer em outro lugar, porque, mano, destrói o gramado. Aí quando a gente vai lá para assistir o nosso Flamengo, quando vai ver um espetáculo, o gramado péssimo daquele jeito. Tem que tomar providência aí a diretoria do Flamengo. Falando do jogo, galera, né, o Tite ontem, na coletiva, né, ele se desculpou, né, por ter usado o Vitor Hugo aí fora da posição. É isso mesmo, ele se desculpou na coletiva, né, galera? A gente sabe que ontem o Flamengo jogou para mais de 40 mil torcedores aí, né, presentes no Maracanã. Foi o carnaval aí dos torcedores ontem, mais de 40 mil, né? O Flamengo venceu, como a gente estava falando aqui, de 3-0 o Volta Redonda, jogo atrasado aí da 3ª rodada do Carioca, né? Após a partida, o técnico Tite se desculpou, pediu desculpas aí a Vitor Hugo, né, titular no embate aí, no segundo treinador, o jogador foi utilizado fora da posição, né, e que isso teria aí prejudicado o Vitor Hugo. O Tite ontem, pensando em poupar, né, alguns jogadores considerados aí titular, Tite optou aí por escalar o Vitor Hugo entre os 11 iniciais aí, né, na partida aí do Flamengo contra o Volta Redonda, tá? Dessa forma, o jovem, ele entrou no lugar que seria de Gerson, tá? Ele entrou fazendo aí a função do Gerson. Gerson ontem não foi para essa partida, como eu disse, o Tite poupou alguns jogadores. Então, só que o Tite, ele se desculpou, porque ele entendeu que ele foi o culpado de o Vitor Hugo, né, não ter jogado bem. Porque ele entendeu que o Vitor Hugo, ele colocou o Vitor Hugo numa função que não é a dele.
Ele foi humilde, ó, Tite, que exemplo, hein? Então ele pediu desculpas aí ao Vitor Hugo. Então vamos falar aí, abre aspas pro Tite, né? Ele disse o seguinte, né? Tenho que fazer um pedido de desculpa. Eu prejudiquei o Vitor Hugo, dei uma função que não é usual, não é a melhor dele. Por vez, você quer oportunizar os atletas. Pensei, deixa eu ver como segundo meio-campista central com o De La Cruz mais à frente, disse Tite aí, né? E ele disse mais, e não é a posição dele. Eu e a comissão técnica erramos. Peço desculpa, entendemos aí o desempenho. Ele é 10, 7 ou 11 de recomposição. Tenho que ser justo, isso vai me deixar em paz. Ele tem que saber e a família dele também tem que saber. Finalizou o Tite aí, pedindo desculpa. Ele foi humilde, ele disse, ó, eu errei, entendeu? E, cara, tem muitos treinadores que fazem isso, mas não admite que errou. Pega o jogador, ó, você vai jogar naquela posição. Às vezes até queima. Só não vai queimar o Vitor Hugo porque ele já é cascudo no Flamengo. Mas se ele tivesse subindo da base, se ele nunca tivesse jogado no Flamengo, teria queimado o moleque, né? E o treinador mesmo fica quietinho na dele e não fala nada. E aí a torcida cai pra dentro. Mas como o Vitor Hugo já é cascudo, a gente já conhece o Vitor Hugo, né? O Tite relacionou ontem, escalou ele, né, na função do Gerson, só que ele não joga ali. Ele não joga ali. Ele não joga naquela função. Então o Tite pediu desculpa, né, disse que o culpado foi ele, a comissão técnica. Então parabéns aí pro Tite, reconheceu, foi lá, né, na coletiva, para todo mundo lá, pros repórteres, ao vivo lá, ele se desculpou aí por essa situação, por ter escalado aí o Vitor Hugo, né, fora da posição. E no jogo de ontem, galera, o Matheus Cunha também foi, primeira vez o Matheus Cunha foi titular depois já de um tempão, né? Ele exaltou aí o sistema defensivo após 4 jogos sem sofrer gols, né? Ele disse, é importante pelo peso da camisa aí do Flamengo. Então o Matheus Cunha, ele disse o seguinte, abre aspas aí pro Matheus Cunha, que exaltou aí, né, o Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo, já está 4 jogos sem sofrer gols. Ele disse o seguinte, abre aspas aí pro Matheus Cunha, goleiro que ontem foi titular, ele disse, o sistema defensivo do Tite é muito forte, a gente treina bastante esse sistema e recebe poucas finalizações no gol. Como eu disse antes, acho que no ano passado a nossa equipe foi a que mais sofreu finalizações no Campeonato Brasileiro, realmente. Você receber poucas finalizações mostra o poder defensivo da equipe e te deixa mais próximo da vitória, não tomando gol. Isso é importante pelo peso da camisa do Flamengo. Finalizou aí, né, o Matheus Cunha, que, como eu disse, ontem foi titular, né, contra o Volta Redonda. Depois de muito tempo, ele voltou a ser titular ontem, então exaltou aí o sistema defensivo do Flamengo. Bom, galera, mudando de assunto agora, né, o auxiliar, vamos falar do Igor Coronado. O auxiliar do Tite confirmou, né, contato com o Igor Coronado. Só que é o seguinte, Braz atualizou a chance aí de contratação, né, do meia Igor Coronado. Bom, galera, a gente sabe que o Igor Coronado é um meia que está livre no mercado após ele ter rescindido o contrato com o Al Ittihad, né, da Arábia Saudita. E os 4 homens de meio de campo do Flamengo estão cotados aí, né, para defenderem as respectivas aí seleções na Copa América. Então o Flamengo vai sofrer baixas no meio do campo. E são muitas, são praticamente o time todo titular, meio campo, vai sofrer desfalque durante a Copa América. Então isso é muito sério, isso é muito... O Flamengo tem que ficar ligado. Ó, vai perder aí o Arrascaeta para a seleção uruguaia, o De La Cruz também para a seleção uruguaia, são compatriotas, né? Os 2 uruguaios. Vai perder o Pulgar para a seleção chilena. Então, aí já perdeu o meio todinho do Flamengo. Já perdeu o meio todinho do Flamengo. Então o Flamengo poderia contratar o Igor Coronado, né? E o auxiliar técnico, né, do Tite, que é o filho dele,
né, disse o seguinte: a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off, né, no caso que eles não estavam dirigindo equipe nenhuma, estavam parados. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir a competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele, no caso com o Igor Coronado, né, para saber a ideia dele, como estava a situação. Depois tudo foi conversado com a direção, ou seja, o auxiliar, o Bate, né, ele procurou informações do Igor Coronado, disse aqui que conversou com o Igor Coronado para saber qual é a ideia dele, né, para saber a situação do jogador, e depois conversou com a direção técnica, com os dirigentes do Flamengo, né, e ele disse o seguinte, que procurou saber, né, a ideia do jogador Igor Coronado. Só que, né, o Marcos Braz, ele falou sobre isso, foi perguntado sobre isso, sobre o Bate, auxiliar técnico, ter conversado com o Igor Coronado, né, até mesmo para tentar contratar o jogador. Só que o Marcos Braz, ele respondeu sobre isso. Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas aí para o Marcos Braz sobre contratar o Igor Coronado. Ele disse o seguinte, ao ser questionado aí, né, sobre a afirmação aí do Matheus Bate, que falou, que disse que conversou com o Igor Coronado para saber, depois conversou com a direção, né, para tentar até, de repente, contratar o jogador, ele disse o seguinte, até em respeito ao jogador, disse aí o Marcos Braz, não é que seja chance zero. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance zero é de respeito com o jogador, disse Marcos Braz. Então assim eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou. Ressaltou aí Marcos Braz. Então, como destacou aí o Matheus Bate, o Flamengo deve sofrer algumas baixas, alguns desfalques na data FIFA. Então Marcos Braz aí já disse que não tem possibilidade nenhuma, chance zero de contratar aí o Igor Coronado, beleza? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, essas foram as informações. A gente volta com mais informações assim que a gente apurar sobre o mundo da bola, sobre o Flamengo. Eu vou pedir para você mais uma vez dar essa moral pra gente, se inscreve no canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Tamo junto, galera, um forte abraço, bom carnaval para vocês. Fui.